Olá, sejam bem-vindos ao Resumo da Semana, um programa que faz a conexão entre as equipes aqui de Curitiba e de Brasília, da Editoria República, da Gazeta do Povo. Tem ao meu lado aqui a Kelly Cadanos, o Guido Orges e lá em Brasília a Bárbara Lobato. Nós vamos falar sobre o que predominou aí, os grandes destaques deste ano, porque este é o último resumo da semana do ano, então vamos fazer uma espécie de resumo do ano na política e na economia. A gente vai começar conversando com a Kelly Cadanos, que acompanha a Operação Lava Jato já há bastante tempo, porque nesse ano a Lava Jato começou aparentemente sob uma ameaça, né, Kelly, que foi a morte do juiz Teori Zavascki, que era o relator da Lava Jato lá no Supremo Tribunal Federal. Mas para quem achava que a Lava Jato poderia acabar por causa disso, não foi bem assim, né, Kelly? Muito pelo contrário, né? A Lava Jato parece estar bem longe aí de terminar tanto nas instâncias inferiores de primeiro grau, quanto no próprio Supremo Tribunal Federal, né? Inclusive no Supremo ainda tem muitos processos para serem julgados, a gente não tem nenhum processo chegando ao fim tão próximo, né? O principal processo que está para chegar ao fim é o da senadora Gleisi Hoffmann, que mesmo assim não vai acontecer esse ano, né? Provavelmente só no ano que vem. E aí a gente teve realmente um choque muito grande, né? Com a morte aí do Teori Zavascki lá em janeiro, foi durante o recesso do judiciário, em que ele estava trabalhando justamente na delação da Odebrecht, né? Ele estava trabalhando inclusive no recesso, para homologar logo a delação dos executivos da Odebrecht. São mais de 70 executivos que firmaram o acordo de colaboração premiada com o Ministério Público Federal. E, enfim, ele estava analisando esses documentos quando sofreu aí um acidente de avião, né? Foi um período aí de bastante incerteza, né, na Operação Lava Jato. Mas aí em seguida já veio tanto a delação da Odebrecht com a homologação ali pela ministra Carmen Lúcia, naquele momento de transição ali da relatoria. Aí o ministro Edson Fachin assumiu a relatoria da Operação Lava Jato no Supremo e depois disso a gente já teve inúmeros casos, né? A gente já teve aí a delação da JBS, inclusive, né, que foi ali mais pro meio do ano. Para quem achava que a delação da Odebrecht era bombástica, a da JBS superou com alguma folga, né? Não, quando a gente achou que tinha visto de tudo com a delação da Odebrecht, surge aí a delação da JBS, né? Aqueles áudios gravados pelo Joesley Batista envolvendo aí o presidente Michel Temer, naquela conversa meio estranha dentro do Jaburu, tarde da noite. A gente teve o caso do Aécio pedindo dinheiro também, foi ali o começo do fim, né, do Aécio Neves, ali das chances do Aécio Neves numa projeção aí mais nacional. E, enfim, aí teve o Rocha Loures correndo com a mala pelas ruas de São Paulo, aquela cena clássica, né, que todo mundo gosta muito de assistir. Rocha Loures, que inclusive virou réu já nesse processo, né, em primeira instância, recentemente, vai responder aí por que e para onde ia aquela mala de R$500 mil que ele foi flagrado recebendo aí dos delatores da JBS, né? E mesmo a delação da JBS, quando a gente achou que tinha chegado ao fim, a gente teve aquela grande reviravolta que foi o áudio gravado sem querer ali pelo Joesley, né? Que ele fez ali uma atrapalhada, acabou se gravando sem querer em uma conversa com o Ricardo Saldi. E aí a gente teve o acordo revisto, os irmãos Joesley e o próprio Ricardo Saldi acabaram indo para a cadeia por terem tentado omitir informações. Quando o jogo estava ganho e ele já estava ali vivendo em Nova York, acabou indo para a cadeia. E aí veio a participação de um procurador da equipe do Janot nessa maracutaia. Então, toda aquela situação ali que a gente não esperava, né? A gente achou que a delação da JBS já tinha dado no que tinha que dar e, de repente, a gente vê toda essa situação, esse áudio do Joesley, né, e se incriminando ali, enfim, né, inclusive no mesmo dia em que a gente viu o bunker do Gedel, né, foi no mesmo dia duas coisas ali que foram bastante complicadas ali na política. Exato, né? Ninguém sabia nem o que olhar primeiro, né, Exatamente. o que era mais, o que era mais. Se era o áudio do Joesley, que não conseguiu gravar direito o presidente, mas conseguiu se gravar com maestria, né? O áudio dele com o Ricardo Saldi era perfeito, ao contrário do áudio com o Michel Temer, que era ali cheio de cortes e era meio complicado, né? E aí o bunker do Gedel e 51 milhões no apartamento, né? Que inclusive ele também já foi denunciado no Supremo Tribunal Federal por conta desse processo, ele, o irmão dele e a mãe. Sim, o que chama atenção
nessa questão dos irmãos Batista, né, nessa gravação perfeita que eles fizeram sem querer, já bêbados, enfim, falando um monte de bobagem, é que, vamos dizer assim, inicialmente ela beneficiava o presidente Michel Temer, porque colocava sob suspeita boa parte do que eles falaram, mas muita gente ficou contente com isso, né? Porque afetou o procurador, o então Procurador-Geral da República, né? O Janot, que aí os dias não melhoraram em nada para ele na sequência, né? Ele já era ali a última semana do mandato do Rodrigo Janot quando isso aconteceu, né? Um pouco antes dele apresentar aí as denúncias contra o quadrilhão do PT, do PMDB, a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer no Congresso. Então, isso atrapalhou um pouco a vida dele mesmo, né? Tanto que hoje ele é alvo da CPI, da JBS no Congresso. Enfim, tinha muito político que não estava feliz com a atuação dele e agora está conseguindo se vingar, né? Graças a essa atrapalhada. O que a gente teve de mais recente, aí, um dos últimos acontecimentos, foi a questão do ex-presidente Lula, né? Ele está agora com o julgamento ali em segunda instância marcado, né, Kelly? Exatamente. O ex-presidente Lula, que esse ano foi condenado pelo juiz Sérgio Moro em julho, a 9 anos e 6 meses de prisão, naquele caso do triplex no Guarujá, né, que o Ministério Público Federal sustenta que a OAS deu de presente esse triplex e a reforma dele em troca de benefícios aí por contratos com a Petrobras. Então ele foi condenado em primeira instância, o caso chegou no TRF e agora já está pautado o julgamento em segunda instância para janeiro, né, o julgamento que pode deixar o ex-presidente inelegível, né. Enquanto isso, aqui em Curitiba ainda tem mais um processo correndo já bastante avançado contra o ex-presidente referente ao terreno da Odebrecht, que teria doado o terreno para a construção do Instituto Lula, né? Esse processo aí em que a gente teve o depoimento do Palocci, por exemplo, falando que Lula tinha um pacto de sangue com o Odebrecht, né? E a gente tem esse processo chegando ao fim, a gente tem algumas perícias sendo realizadas ali em alguns recibos de aluguéis, mas deve chegar a um fim já no primeiro semestre de 2018, também provavelmente com condenação, né? E tem o sítio de Atibaia ainda tramitando aqui, que tem um depoimento no começo do ano também. Exatamente, o sítio de Atibaia, que é outro processo, um terceiro processo em primeira instância só aqui em Curitiba, que tem aí depoimentos já marcados para o ano que vem, né? Mas esse processo ele ainda vai demorar, porque ainda tem que ser ouvidos as testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, os interrogatórios, alegações finais, enfim, é um processo um pouquinho longo, deve se arrastar um pouquinho mais. Né? O que tem mais chances de influenciar as eleições de 2018, a própria candidatura do presidente Lula, é esse processo que será julgado no fim de janeiro em segunda instância. Né? Exatamente, o caso do tríplex. Lembrando que o ex-presidente Lula também é réu em Brasília, né? Ele responde aí a 2 processos em Brasília, e em um deles ele vai ser ouvido ali na mesma semana, né, de janeiro, em que acontece o julgamento em segunda instância, vai ser ouvido no dia 20, né, em Brasília, em um dos processos. E o outro também já deve estar chegando ao fim. Né? Mas no processo referente à obstrução de justiça ali do ex-presidente, o Ministério Público pediu para que ele seja absolvido. Talvez uma boa notícia para ele. Para quem está chegando agora, a gente está fazendo nosso programa Resumo da Semana. A gente, como é o último do ano, a gente está fazendo uma espécie de resumo do ano. Esse 2017 começou com o juiz relator da Lava Jato, Teori Zavascki, morrendo num acidente aéreo. Depois teve um ex-presidente da República condenado aqui em Curitiba pelo juiz Sérgio Moro. Também teve bunker de corrupção, né? 51 milhões de reais um apartamento em várias malas. Que é difícil até para o pessoal contar, né? Passaram várias horas, acho que foram mais de 15 horas contando nas maquininhas, aquelas maquininhas bacanas que contam rapidinho dinheiro. Foi um ano bastante especial, vamos dizer assim. Nós estávamos falando aqui de Lava Jato, a gente mencionou o Rodrigo Rocha Loures, o homem da mala, que estava por aí correndo com 500 mil reais uma mala nas ruas de São Paulo. Isso remete, de alguma forma, ao presidente Michel Temer, né? O Rodrigo Rocha Loures era braço direito dele havia muito tempo. E para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente vai para Brasília, onde está a Bárbara Lobato. Bárbara, teve delação da JBS, teve o homem da mala, mas com o presidente Michel Temer, na prática, não aconteceu nada até agora, né? Explica um pouco melhor, Bárbara. Então, Fernando, tudo bom? Aqui em Brasília é o que a gente pode dizer que é até bem difícil fazer um tipo de retrospectiva, porque foram tantos acontecimentos nos últimos 12 meses que parece que foram quase 10 anos.
A grande questão aqui que envolve mesmo o presidente Michel Temer é que ele conseguiu escapar aí de 2 denúncias na Câmara dos Deputados e para escapar dessas denúncias teve uma condição um pouco toma lá da cá. O presidente Temer teve que agir como quase um presidente da Câmara dos Deputados, né? A agenda do presidente Temer esse ano foi muito intensa, ele chegou a receber numa agenda assim próximo a essas votações aí no Congresso para evitar que a denúncia dele tivesse um avanço. Então, assim, agenda muito intensa, o presidente teve que fazer várias concessões políticas no chamado toma lá da cá. Então, o Temer aí esse ano, o que a gente pode dizer que a articulação custou muito caro para o presidente Temer, né? Nomeação no primeiro, segundo e terceiro escalão aí para agradar aliados, para agradar a base política, tudo para ele conseguir se salvar da denúncia aí que foi feita pelo Procurador-Geral da República, então, Rodrigo Janot. A agenda do presidente Temer também foi muito intensa em relação a essa troca aí, né? A gente teve a saída do Rodrigo Janot, entrou a procuradora Raquel Dodge, inicialmente um pouco até nebulosa a entrada da procuradora. Tivemos também aí troca do comando da Polícia Federal, o que nessas 2 frentes aí de investigação agradaram o Palácio do Planalto, o que é visto com muita suspeita, porque foram indicações do próprio presidente. Mesmo Raquel Dodge vindo de uma lista tríplice do Ministério Público, ainda há dúvidas a real ligação que ela tem política com o presidente. Então, o que a gente tem que esperar aí para 2018 como ficarão as concessões do presidente em relação política para tentar também aprovar não só a reforma da Previdência, mas para tentar aprovar outros projetos, outras demandas aí no Congresso, principalmente ano eleitoral. Então, a gente pode dizer que não foi um ano fácil e com certeza 2018 não vai ser fácil também. Fernando. Aliás, Bárbara, nessa questão de ter que se livrar das denúncias de corrupção, o presidente acabou gastando muito capital político, né? Talvez isso tenha tido uma influência decisiva na não votação até agora da reforma da Previdência, né? Não, com certeza, Fernando. O que a gente pode dizer aqui o presidente... nos bastidores, nas rodas dos parlamentares, diz que o presidente Temer ele acabou emitindo muitas notas promissórias, prometendo várias coisas, tentando garantir vários benefícios aí para os parlamentares, e na hora do vamos ver acabou não acontecendo. Então, o que acabou gerando uma insatisfação, a gente vê aí que tem um racha dentro do próprio PSDB, tudo visando aí as eleições de 2018. Então, as concessões políticas do presidente Temer, agora ele está amargando nisso, nas promessas que ele acabou não conseguindo cumprir, e por isso também um pouco por essa falta de articulação política, troca inclusive da Secretaria de Governo, entra o Marum, não entra o Marum, e aí agora tomando posse hoje aqui em Brasília como ministro. Então são concessões políticas que ficaram caras para o presidente Temer e que, vou contar, não tem garantia de que vai ter reforma da Previdência ainda ano que vem não. Mesmo Rodrigo Maia garantindo, bateu no peito, disse que a reforma é com ele, mas politicamente ainda não tem voto suficiente para isso, viu, Fernando? Pois é, principalmente porque quando a Bárbara e nossos outros jornalistas lá em Brasília, a Flávia Pierre, o Evandro Éboli, quando eles vão ouvir os congressistas, é difícil de chegar à mesma impressão positiva que o governo tem sobre a aprovação de uma reforma da Previdência agora, amanhã, daqui 2 meses. 2018 já está aí no Congresso para os políticos, né? As eleições já estão dominando e é pouca gente que quer tratar desse assunto há poucos meses das eleições, né? Em fevereiro vai estar faltando 8 meses para as eleições, o pessoal já vai estar mobilizado para isso. Agora, a gente mencionou agora há pouco aqui o bunker da corrupção, né? Ele também mexeu com um aliado muito próximo do presidente Temer, né, Bárbara? É isso mesmo, Fernando. Mexeu com o Gedel aí, que chegou a chorar esse ano, dizendo que era inocente. Gedel coleciona uma série de escândalos aí, né? Teve uma briga ali com, então, o ministro da Cultura sobre um prédio em Salvador, tombado, enfim. Então, o Gedel, sempre considerado ali um forte aliado do presidente Michel Temer, hoje está preso aqui em Brasília. Dizem aliados que tem muito medo que Gedel venha a fazer uma delação premiada. A história dos 51 milhões aí, como bem lembrou a Kelly, ainda está
inexplicável. A Polícia Federal trabalha com várias hipóteses aí de linha de investigação, mas ainda não conseguiu chegar a um resultado final. Então, ainda é uma suspeita muito grande aí. A gente pode esperar, talvez, que 2018 há chances e há possibilidade do ex-ministro Gedel Vieira Lima firmar um acordo de colaboração premiado, o que assusta e até, assim, dá calafrios em vários integrantes do PMDB, principalmente o núcleo duro ali em volta do presidente Michel Temer, que é Moreira Franco e Eliseu Padilha. Inclusive sobre isso que eles estão lutando ali no Supremo Tribunal Federal para que o processo, essa ação de investigação não seja desmembrada, ou seja, o governo ele pauta um discurso de que é a favor do fim do foro privilegiado, mas luta nos tribunais de que as investigações não desçam para a primeira, para a segunda instância. Então, há uma contradição aí, a gente pode esperar isso também para 2018, o possível desmembramento ou não das investigações que envolvem o PMDB, e é para isso que a trinca ali de políticos aliados ao Michel Temer não querem ser investigados nem pelo juiz Sérgio Moro e muito menos pelo juiz Waldney aqui em Brasília. Fernando. 2018, Bárbara, é ano de eleição, né? Quer dizer, esse vai ser o assunto principal. O que as pesquisas de intenção de voto estão mostrando agora aí no fim de 2017? Quem que está na frente nessa briga pela presidência? Bom, Fernando, o que a gente pode dizer aqui é que nas pesquisas aí, o nome do ex-presidente Lula e do deputado Bolsonaro estão muito à frente, né? Muito se fala aqui em Brasília que 2018 vai ser um ano de eleições como se fosse 89. Então, você vai ter uma série de candidatos aí, todo mundo querendo ter um espaço, vai ter poucos aliados. A gente costuma dizer assim, alguns cientistas políticos que possivelmente a gente não vai ter um fla-flu aí na política, né? Aquela disputa sempre PT e PSDB. Então vai ter uma série de candidatos aí. Analistas políticos avaliam, inclusive, que o PT perdeu muita força. Resultado disso é que são aliados históricos do PT aí e vão lançar a própria candidatura, como é a Manuela Dávila, do PCdoB. Então, o que a gente pode esperar é uma disputa muito pulverizada. É difícil até fazer alguma previsão. Os cientistas políticos eles têm evitado e têm recuado, inclusive, de fazer apostas, porque o cenário na política para 2018 não está nada claro. Pelo contrário, está bem nebuloso. Fernando. Tá certo, Bárbara, obrigado. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre como é que foi o ano de 2017 na economia. Um dos principais destaques, né, Guido, foi mesmo a reforma da Previdência, que não saiu do lugar praticamente. Nesse fim de ano esquentou um pouco, com o governo se mobilizando para tentar votar, mas ontem o governo, né, enterrou a possibilidade de uma reforma neste ano, admitiu que vai ficar para o ano que vem, até já marcou data, né? Agora, como é que isso influenciou, né, e como é que ainda pode influenciar a economia? Bom, acho que é interessante a gente voltar para o começo do ano, qual era a expectativa de um crescimento, até tinha gente no mercado falando que a gente podia ter um crescimento perto de 2%, 1,5%, 2%, com a reforma da Previdência passando no primeiro semestre do ano e já influenciando as contas públicas nesse ano, com o governo tendo facilidade de cumprir a meta fiscal. Chegando na segunda metade do ano, propondo uma meta fiscal para 2018 melhor já do que 2017, e você ter uma perspectiva aí de ajuste fiscal no longo prazo bem estabelecida. Isso seria crucial para a gente poder fazer outras reformas que travariam daí o crescimento no longo prazo. Aí essas coisas não aconteceram. O crescimento voltou, a economia real está voltando a funcionar, o crescimento deve ficar na faixa de 0,8% a 1% nesse ano, e a reforma da Previdência não passou, e a gente viu que o governo teve que fazer dois ajustes, um para o orçamento desse ano, pedindo ao Congresso, o Congresso aprovou depois uma meta de déficit primário maior do que a prevista, e para o ano que vem também já é uma meta de déficit maior. A gente está falando de quase 160 bilhões de reais de déficit primário, que é o déficit antes do pagamento dos juros. Quando você coloca isso no longo prazo, ano a ano o governo fazendo déficits primários, que somados aos juros pagos sobre a dívida que já existe, essa dívida vai crescendo. Então tem muita gente no mercado que olha a dívida do Brasil e vê que em 2024, 2025, ela vai passar de 90% do PIB. Talvez chegue a 100% do PIB. Sem uma reforma da Previdência, ela certamente passará de 100% do PIB, e projeções mais de longo prazo, quando você vê o efeito de uma falta de reforma da Previdência
daqui a 40 anos, você teria 100% do orçamento do governo indo só para pagar aposentadorias e pensões. Um cenário que é totalmente insustentável. Então, isso com certeza atrapalha os investimentos, atrapalha a capacidade do Estado de também investir. Os investimentos públicos estão caindo ano a ano, ano que vem ele vai ser já menor do que esse ano, que já foi o menor da história recente do país. Então, é um cenário bem conturbado ainda. Há uma volta de crescimento que está basicamente ancorada no consumo das famílias, que estão se virando, né? O desemprego tem caído porque as pessoas estão conseguindo se virar, conseguindo achar algum trabalho por conta própria, algum trabalho informal, e isso está se revertendo um pouco em consumo. Teve no primeiro semestre a liberação do Fundo de Garantia, que deu um fôlego para o consumo também, e isso não é sustentável no longo prazo se você não tiver, em algum momento, um cenário bom para investimentos, né? Então, 2017 foi um ano, quando você olha o geral, assim, a sensação da economia melhorou, sim, o crescimento voltou, a gente saiu da recessão em que estávamos nos anos anteriores, foram 2 anos de recessão, e 2018 tende a ser um ano melhor ainda, com crescimento talvez de 2,5%, tem gente falando 3% até, mas 3% ancorado na expectativa de que haverá uma reforma ainda e tal. Então, há uma incerteza no radar. Acho que as eleições do ano que vem vão trazer turbulência de novo, como foi em 2014, e talvez comparando-se até com 2002, que foi um ano muito turbulento, porque havia grande incerteza sobre o resultado eleitoral. Ainda mais quando a gente nota o mercado financeiro ainda tem, embora lá os juros futuros já tenham subido, estejam subindo sistematicamente, né, por causa dessa piora nas expectativas em relação ao verdadeiro ajuste fiscal, em relação a uma reforma da Previdência, né? Quer dizer, a situação piorou muito, a gente tem uma perspectiva aí de que o governo deve continuar gastando muito, e isso significa o governo cedo ou tarde ele vai ter que cobrar mais da gente para conseguir fazer essas coisas, né? O efeito do déficit público sempre pode ser tratado de 2 maneiras, né? Uma alta de impostos ou inflação. O governo recorre sempre a uma dessas 2 saídas. Geralmente, para se manter a estabilidade, a primeira saída é aumento de impostos. Até onde pode ir? O governo tem algumas medidas que estão tramitando nesse momento. Existe, por exemplo, um projeto para tributar alguns tipos de fundos de investimento que podem trazer 6 bilhões no ano que vem. Se o Congresso não votar e não aprovar, tem 6 bilhões a mais que o governo tem que encontrar em algum lugar, né? As pequenas medidas foram tomadas ao longo do último ano, devem continuar sendo tomadas no ano que vem. A gente tem, por exemplo, as privatizações no radar. O governo tem a intenção de conceder mais projetos de infraestrutura para a iniciativa privada, vender a Eletrobras, que está na agenda do ano que vem, que eu acho que provavelmente não vai andar, porque ela ficaria exatamente para outubro do ano que vem, no meio das eleições, com toda a oposição que existe no Nordeste e no Norte do país, que é onde a Eletrobras tem suas operações, muito difícil politicamente disso acontecer. Do ponto de vista de reforma também, a ideia do Rodrigo Maia de colocar em votação em fevereiro, ele até pode conseguir ler o projeto, mas não vai colocar em votação se não tiver os votos. E pode até ter os votos na Câmara, mas não vai ter no Senado, onde a base do governo ainda é mais instável do que na Câmara, onde tem um centrão ali, onde é possível negociar. Esse centrão não é reproduzido no Senado, é um pouco diferente, e a gente já vê vários senadores. Ano que vem a eleição repõe 2/3 das vagas do Senado. Tem muita gente que quer se reeleger, gente que está no Senado que quer ser presidente, no caso do Álvaro Dias, por exemplo. Então, eles vão votar contra a reforma da Previdência. É muito impopular você votar isso a 2, 3 meses das eleições. Quer dizer, a gente tem uma perspectiva de que a economia cresça mais em 2018, mesmo até que não ocorra a reforma da Previdência, né? Cresça mais do que neste ano, que este ano é um crescimento muito baixo, né? Mas para mais tarde fica ameaçado, né? Quer dizer, para comparar um país que deve 100% do PIB, ainda não é nosso caso, mas pode ser, é o equivalente a um país que se parasse um ano inteiro só para pagar a dívida, ou pegasse todas as riquezas, né? Então, quer dizer, teria que trabalhar um ano inteiro o país, dar todo esse dinheiro para o governo para ele pagar a dívida, né? Essa seria a forma, só para efeito de comparação, né? É uma dívida muito grande, enfim, e ninguém fica tranquilo por isso, seja porque isso lá para frente vai significar mais inflação ou vai significar mais impostos, né? Nenhuma perspectiva é boa daqui para frente se a dívida continuar
subindo tão rápido. Bom, esse foi nosso resumo do ano, vamos dizer assim, né? O último resumo da semana de 2017. Nós agradecemos a audiência. Vamos continuar no ano que vem acompanhando todos esses assuntos, principalmente, é claro, as eleições. Até lá!